Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Boa noite, que alegria. Direto aqui dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba para todo o Brasil, com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Eu quero acolher você que nos acompanha, seja aqui na região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Pega agora o seu caderno, a Bíblia, a sua caneta e vamos juntos conhecer a palavra de Deus com Dom José Antônio Peruso. Olá, William, Vinícius, Joelma, o nosso Jean, todos vocês que atuam aqui na retaguarda. E querido amigo, querida amiga, telespectador, telespectadora, eu gostaria de lhes dizer que essas vindas à TV Evangelizar para este programa, Conhecendo a Palavra, às vezes altera o meu programa do serviço pastoral aqui na Arquidiocese de Curitiba. Por outro lado, é gratificante saber que é muito grande o número de pessoas que, interessadas em conhecer a palavra, reservam preciosos momentos, às vezes preciosas horas do seu tempo para, ouvindo, folhear a Bíblia, conhecer a palavra e, a partir dela, querer conhecer o próprio Senhor. É por isso que eu venho com muito boas disposições. Vamos ao nosso tema, William, vamos ao nosso estudo hoje. Querido irmão, querida irmã, tem sua Bíblia em mãos? Vai até João, por favor. Este capítulo 7 de João parece nos empenhar tanto tempo, mas João, o quarto evangelho, é mesmo assim, ele é menos biográfico e é mais reflexivo, digamos assim. Marcos, por exemplo, sua teologia é menos enunciada, é mais suposta. Nos seus esquemas narrativos, ele deixa entrever, pelos destaques que dá a certos temas e a certos modos de salientar aspectos da vida e das palavras de Jesus, ele o faz sem que seja ele o autor imediato da reflexão. Ele deixa para o leitor perceber. João, telespectador, também William, ao mesmo tempo que apresenta os fatos, também propõe a interpretação dos mesmos. Só para lembrar, telespectador, mas também você, William, todos nós, o Evangelho, o quarto Evangelho, foi escrito por último dos evangelistas. Quase tudo faz supor que ele, o autor, conhecia os outros evangelhos. Mas seu esquema é muito próprio, sua teologia tem singularidades que lhe são únicas, também porque a comunidade a qual se dirigia
vivia situações muito singulares e bem matizadas. Ele escreveu, não foi lá na Palestina, ele escreveu talvez na Ásia Menor, hoje é a Turquia, região da Turquia, Éfeso, quem sabe. Mas se não foi lá, foi alguma outro ambiente no qual havia forte prevalecência da cultura helenística. Mas João e a comunidade, ou o evangelista, digamos diferentemente, a comunidade para a qual ele escreveu, tinha profundas raízes na teologia, na religiosidade e nas tradições judaicas. Provavelmente, judeus que viviam fora da Palestina. Vamos lá, o nosso texto de hoje, conhecendo a palavra, na festa das tendas, Jesus anuncia sua partida próxima. Por favor, querido irmão, querida irmã, João 7, 31 a 39. Isto, querido irmão telespectador, querida irmã, William, você já chegou ao texto? Sim. Então, pode limpar a garganta. Vamos lá, estamos começando. Por favor, William. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esse fez? Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus, e ele e o chefe dos sacerdotes enviaram alguns guardas para prendê-lo. Disse então Jesus: por pouco tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram entre si os judeus: para onde irá ele, que não poderemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos? Que significa essa palavra que nos diz: vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que devia receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Ótimo. Antes de começar a explicação, não sei se você percebeu, William, mas lá no quadrinho menor, você está vendo aí no monitor, está a ter e a traduzir em linguagem de Libras, para tantos irmãos e irmãs que querem conhecer a palavra, têm dificuldades para ouvir, ela traduz. Nós não sabemos nos manifestar na linguagem de Libras, não é, William? Ela sabe e ajuda aqueles e também ajuda a nós aqui. Ô, Tere, muito obrigado. William, querido irmão, querida irmã, nós todos voltemos. Nosso texto é 7, 31 a 39. Eu gostaria que você retomasse 31, William. Queira ouvir, querido irmão telespectador. Vai lá. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam... Isto, não podemos começar um texto de estudo assim, muitos creram nele, mas depois do quê? É que o Evangelho de João, o quarto Evangelho, para que o expliquemos, às vezes interrompemos por razões de tempo e retomamos no encontro seguinte, então é preciso que leiamos os versículos anteriores. Leia, por favor, William, você comece a partir do versículo 28, 7 a 28, para que depois, então, recomecemos no 31.
Vai lá. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque não chegara a sua hora. E então, 31, a partir de agora, começamos o nosso texto de hoje. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que o que esse fez? Isto. Vamos lá, então. Como sempre, primeiro é preciso contextualizar. E para o capítulo 7, a contextualização quase que não se diferencia entre os primeiros versículos e os seguintes. São aqui, quando se trata de contextualização, pode observar, por favor, a tela, isso, a contextualização. Quando se trata de contextualização, nesses últimos programas, nós destacamos particularmente alguns elementos que se repetem, sim, mas sem os quais é difícil compreender o conjunto. Vamos lá, o primeiro, já vimos de outras vezes, é a terceira vez que Jesus vai a Jerusalém. Aqui podemos até acelerar. Na primeira houve a expulsão, você pode se fixar, William, por favor. Na primeira houve a expulsão dos vendilhões do templo. Claro, surgiu uma tensão, que está no capítulo 2, versículo 18. Você pode ler, por favor, William? É um capítulo, o 7 de João, particularmente assinalado por narrativas, por contrastes, por diferenças, por compreensões da parte de alguns e contestações da parte de outros. Mas isso na terceira vez já, porém não é novidade. Observemos, se no capítulo 2, versículo 13, começa a narrativa acerca da expulsão dos vendilhões do templo, alguma reação houve, e esta reação nós a encontramos no versículo 18, 2:18. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: Que sinal nos mostra para agires assim? Ótimo. Na segunda vez que Jesus vai a Jerusalém, eu estou repetindo aqui o que já falei outras vezes, é a cura daquele paralítico em dia de sábado. Capítulo 5, nos versículos 16 e 18, eis que o caldo entorna, começaram a endurecer o jogo com Jesus. Vai lá, por favor. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo. Opa, agora se fala de eliminá-lo. E agora é a terceira vez, então, que Jesus está no templo. E atenção, a gente pode ver no capítulo 7, versículo 20. Estamos contextualizando. Nós queremos estudar hoje 7, 31 a 39. Contextualizando, num contexto, num quadro assim, versículo 20 informa, é importante que o conheçamos para perceber em que ambiente, ou até, ordinariamente, se diz em que vespeiro ele se meteu. Mas vamos lá, 7:20. A multidão respondeu: Tens um demônio, quem procura matar-te? Então, aqui foram destacados alguns elementos de tensão, mas daí também, e nos interessa para hoje, inclusive para o versículo 31, que é o início do nosso texto, uns se convenciam, outros contestavam, outros discordavam de quem se convencia e de quem contestava. Era um debate acirrado. E outros casos ainda,
É impressionante que o que se constata, já foi falado da outra vez, não falam, os adversários e os interlocutores de Jesus não falam, ou não são interlocutores. Os que debatem neste capítulo falam de Jesus, mas em nenhum momento estão a conversar com ele, William. Não esqueça, estão a falar dele. Está bem, e agora vamos a mais um novo passo, uma nova tela. Vamos observar ainda um outro elemento. Muitas dúvidas, já toquei nisso, prevaleciam no templo. E aqui um elemento que não foi falado nos outros encontros, mas que poderíamos na tela seguinte, por favor. É preciso notar, você pode ler o que tem aqui na tela, William? Notar que em todo o capítulo 7, versículo de 1 a 52. Ou seja, são esses os versículos do capítulo 7, 1 a 52, sim. Os judeus, os fariseus, o povo, inclusive Nicodemos, falam de Jesus, porém sem se dirigir a ele. Permanecem fechados em suas opiniões. E então vamos à tela seguinte para daí compreender. Sim. Desempenham um importante papel no conjunto narrativo do quarto evangelho. Descreve o passo definitivo de Jesus, desde a Galileia para a Judeia. Conhecemos também isso, mas agora por isso podemos passar rapidamente. E temos outra tela. As palavras de Jesus sobre si mesmo, do versículo 28 ao 29, provocam reações contrapostas. Claro, uns concordam, falei, outros discordam. Observar, a partir daquilo que Jesus disseram, o que tem lá no versículo 28 e 29, William? Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo... Opa, alta voz, esta é uma formulação própria para indicar não apenas o tom, o volume com o qual falava, mas a autoridade e a relevância do que ele estava a dizer. Sim. Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu até falei da outra vez que isso se tratava aqui, o estatuto do enviado, o destaque para esta identidade de quem se reconhece enviado por Deus, com uma missão muito singular. E Jesus fala em alta voz no templo, o lugar mais solene e importante para que o povo da aliança falasse a seu Senhor e a seu Deus e o ouvisse. Os sacrifícios, a atividade cultica era pomposa e quantitativamente muito grande, e também em termos religiosos o lugar era de uma grandeza e de uma solenidade única. E aí é lá o importante centro da religiosidade judaica. E daí mais um pouco. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele e foi ele quem me enviou. O versículo 29. Isto. E agora, leia, William, telespectador, queira acompanhar. Ele lê, o William, o que temos aqui na tela. E você pode acompanhar também, porque eles vão apresentarão de maneira mais aproximada. Você pode ler também, querido telespectador, o William, por favor, em voz alta. Persiste uma assimetria entre a opinião dos muitos, no versículo 31. Isso, muitos, porém, se perguntavam. Lembra, telespectador? Mas vai lá, William. Sobre Jesus e o que ele dissera de si mesmo, no versículo 28 ao 29. Isso que você acabou de ler. Ademais, Jesus fala a um auditório dividido. Era isso que eu gostaria de destacar. Ei, querido telespectador, querida telespectadora. Há, pelo menos, e é isto a que se refere a assimetria.
há pelo menos 8 grupos presentes no capítulo 7, com diferentes nomes, para concordar, discordar, distender ou então contender, debater entre si por causa de Jesus. Você ouviu há pouco, telespectador, ou William, os judeus. Estes formam um grupo. Se lembra da outra vez, havia os irmãos de Jesus, no capítulo 7, outro grupo. Depois, a multidão. Você pode ler versículo 31, por favor, William? Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam. Dentre o povo, aí está traduzido dentre o povo, mas está dentre a multidão. É assim que o evangelista escreveu. Então, estamos aqui, o terceiro grupo. Também no versículo 25 do capítulo 7, vamos encontrar aqui os da multidão. É um quarto grupo. Queira ler, William. Aqui está, alguns de Jerusalém diziam. Mas os de Jerusalém ou alguns de Jerusalém. Também temos os chefes. No versículo 48, você pode ler, William. Lá temos também os chefes. Pode recordar, por favor, William? Sim. Versículo 40. Alguns dos chefes. Isso. Ou alguém dos fariseus. Ou então os sumos sacerdotes, o versículo 47. Pode ler, por favor, William? 47. Os fariseus replicaram: também fostes enganados, alguns dos chefes ou alguém dos fariseus. Os fariseus, os chefes, os servos do sumo sacerdote é outro grupo, os da multidão, alguns de Jerusalém, os judeus, os irmãos, 8 grupos de interlocutores que estavam a falar de Jesus. Ninguém falou com ele, ou falava com ele, mas a respeito dele. O que pretende o evangelista com isso, William? Telespectador, o evangelista pretende que o leitor perceba o grau e a intensidade dos debates acerca da pessoa de Jesus. Uns constatavam os seus sinais, impressionavam-se. Outros fixavam-se nas suas transgressões da lei, presumíveis transgressões da lei. Hostilizavam-no. Outros queriam crer, mas viam-se divididos interiormente entre as tradições do judaísmo e a nova realidade acerca de Deus que Jesus apresentava. É um detalhe poucas vezes percebido. São 8 grupos que estão a falar sobre Jesus. Parece que suscita reflexões, debates, marchas, contramarchas, pontos e contrapontos. É isto que o evangelista gostaria que nós, leitores de hoje, percebêssemos. Para que, então, em certo momento, quase que faça a pergunta: e você, leitor de hoje, o que diz de Jesus? O que pensa? Que atitude vai tomar ante sua pessoa? É isto que o evangelista pretende ao apresentar tão variado grupo, quer daqueles que acolhem ou que contestam a figura, a pessoa e as palavras de Jesus. E então sim poderíamos ir ao primeiro versículo que nos interessa hoje, a nova tela, aí está. Você pode ler, William, só ler. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que este fez? Ei, telespectador, não são sinais da grandeza daqueles de Jesus, mas já me fizeram sinal aqui que chegou a hora do intervalo. Então, a gente continua depois. Antes de irmos para o intervalo, eu quero agradecer
a você que todos os meses contribui com essa obra, você que todos os meses contribui com todo o trabalho social que a obra Evangelizar realiza. Muito obrigado e que Deus abençoe. E se por acaso você que está nos assistindo, se você ainda não é associado, um patrocinador da obra Evangelizar, você pode ligar nesse exato momento para o nosso telefone, 41 3221 6060, fazer o seu cadastro. Todos os meses você vai receber o Jornal do Evangelizador e dentro dele um boleto que você vai contribuir com o valor que você puder, porque juntos evangelizamos mais. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra, queremos guardar. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Estamos de volta. Eu quero ler agora algumas mensagens que chegam na página do nosso Facebook, facebook.com/TV Evangelizar. Nós temos um Facebook, inclusive se você ainda não curtiu a página da TV Evangelizar, vai lá, dê um curtir. Aí tem algumas mensagens aqui, eu vou estar lendo nesse momento. A Maria Moraes acompanha a TV Evangelizar de Pequi, estado de Minas Gerais. A Lucinéia, boa tarde, sou de Sinop, Mato Grosso, peço orações. Tem aqui também a Maria Moraes, não colocou a cidade. A Valda Bezerra nos acompanhando de Rondonópolis, Mato Grosso. A Ilza Vilas Boas nos acompanhando de Pedralva, Minas Gerais. Rondonópolis, chegamos lá também? Isso, Rondonópolis. Ótimo. Conheço um bom grupo de pessoas de lá, inclusive gente da minha família, parentes meus, amigos meus que residem lá. Um grande abraço a gente de Rondonópolis e também a Dom Juventino. Vamos lá, William. Tínhamos terminado o quadro anterior com o versículo 31. A tela será apresentada com mais detalhes. Por favor, queira apresentar a tela, colocá-la diante do telespectador. Ótimo. Você 31, pode observar João 31. William, leia antes, mantenham a tela aqui, por favor, ante os olhos do telespectador, mas você leia o versículo 30, o imediatamente anterior ao 31, por favor. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque não chegara a sua hora. Vamos novamente, eu gostaria que não tirassem de diante do telespectador esta imagem e estas linhas. William, pode retomar, por favor, o versículo 30. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque não chegara a sua hora. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam, percebe a continuidade, telespectador? Está a ver, consegue perceber. De um lado, queriam aprisioná-lo, do outro, creram e diziam, quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que este fez?
Então, a adesão não é motivada pelas palavras, pelo ensinamento precedente de Jesus, mas está ligada aos sinais. Quando vier, fará porventura sinais, os sinais que Jesus fizera. Se você lembra bem, telespectador amigo, o primeiro sinal foi em Caná, água que se tornou vinho, vinho símbolo do amor. O outro sinal foi o homem, funcionário do rei, prestigiado, cujo filho estava à morte. O outro sinal os sinais que conhecemos, os sinais que até agora já lemos, é aquele do paralítico que fora curado às margens da piscina com águas medicinais. Mas o evangelista refere ainda muitos outros sinais, sem dizer quais. Pois bem, quando vier o Cristo, fará os sinais prodigiosos, porque esperava-se que quando o Messias retornasse, quando viesse o Messias, um dos grandes traços típicos de sua identidade de Messias Salvador era a capacidade de realizar sinais portentosos. E então, de um lado, queriam prendê-lo, de outro, mas esses sinais, eis a dúvida, ainda não é adesão a Jesus, mas é a interrogação que permanece e é suscitada pelos sinais face aos quais não podia haver contestação. E então, a outra tela ajuda a compreender o debate que continua entre aqueles antagonistas de Jesus, adversários, contrapontos a ele, e aqueles que cogitavam refletir a partir do que ele ensinava e das obras que realizava. E então, vamos ao versículo 32, William. Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus. E eles e o chefe dos sacerdotes enviaram alguns guardas para prendê-lo. Os fariseus perceberam que o povo murmurava. É curioso, murmurava, exatamente. Murmuravam contra a atitude dos chefes. E então, para tirar de circulação este que poderia sublevar aquela gente, então mandaram guardas para prendê-lo. A tomada de posição dos muitos que questionaram, muitos do versículo anterior, suscitou a reação das autoridades religiosas. Até agora, William, os fariseus eles tinham sido muito discretos. De novo, gostaria de explicar, fariseu não necessariamente é inimigo, não necessariamente é uma pessoa falsa. Naquela época, o grupo dos fariseus, Vinícius, era um grupo religioso que tomava em grandíssimo apreço a observância da lei. E Jesus estava a ensinar lá no templo, tinha curado no sábado, tinha se apresentado como alguém enviado pelo Pai, todos elementos de grande contestação e de fácil reconhecimento como que algo que transponha aquilo que a lei estabelecia, a lei religiosa. Em certo sentido, Jesus estava transgredindo a lei. Mas não necessariamente eram pessoas duras de coração, longe disso. Alguns deles foram até Nicodemos mesmo, no quarto evangelho, é uma figura muito com traços de quem quer agir com honestidade. E representava também esse grupo. Observemos, os fariseus perceberam que o povo murmurava e atemorizaram-se. E então enviaram
guardas para prendê-lo, fariseus e os chefes dos sacerdotes. São dois grupos distintos, e às vezes adversários, e muitas vezes concorrentes. Mas agora, quando se deparam ante a figura de Jesus, parecem aliados. Aliam-se. Há uma sutil referência aqui à paixão. Quando Jesus, depois, telespectador, será preso, será julgado, será preso, será condenado, esses grupos adversários estarão juntos para condená-lo. Então já está, de alguma maneira, a referir agora, fariseus e chefes dos sacerdotes, aquilo que vai acontecer depois. O evangelista, de alguma maneira, prepara o leitor para o que ele, leitor, lerá mais adiante, quando Jesus será chamado ao julgamento e será feito prisioneiro. São protagonistas que começam a aparecer juntos agora. Depois estarão lá os mesmos a definir o destino de morte de Jesus. Vejamos o versículo seguinte, por favor, vamos lá. Disse então Jesus: por pouco tempo estou convosco e vou para aquele que me enviou. Curioso, né? Valeria a pena começar desde o início. Telespectador, queira olhar aí para a sua Bíblia. E o William começa o versículo 31, 32, porque nós queremos chegar ao 33, uma vez que o evangelista, o autor do quarto evangelho, se tomarmos versículos por versículos, um descolado do outro, digamos assim, facilmente poderíamos nos perder na trama da reflexão. Pode 31 até 33, por favor, William. Muitos, porém, dentre o povo, creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que os que esse fez? Os fariseus perceberam que o povo murmurava tais coisas sobre Jesus, e eles e o chefe dos sacerdotes enviaram alguns guardas para prendê-lo. Disse então Jesus: por pouco tempo estou convosco, e vou para aquele que me enviou. Enviaram guardas, mas os guardas ainda não chegaram. E Jesus continua o seu ensinamento lá no pórtico do templo. Disse então Jesus, disse-lhes. Quem são aqueles para os quais Jesus disse? Aqui não se indicam os ouvintes. É uma declaração geral que vale para os guardas que talvez não tenham ainda chegado, para a multidão, para os representantes das autoridades judaicas, enfim, é geral. É para o leitor. É exatamente para que o leitor compreenda. E há uma intenção teológica partindo do que Jesus está a dizer. Queira ler, por favor. Disse então Jesus, queira ler, William. Por pouco tempo estou convosco e vou para aquele que me enviou. Ainda não chegara a hora de Jesus. Vai a 7:19. William, ele vai dar uma referência, com o versículo 7:19, poderemos aqui compreender também esse 33. O que tem lá, William? Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? E então, aí Moisés queriam matá-lo. Em certo momento queriam prendê-lo, mas ainda não chegara a sua hora. Então, agora sim, por pouco tempo, vai chegar a hora, ainda não chegou. Por pouco tempo estou convosco, vou para aquele que me enviou. Isto é uma exortação.
não só àqueles que estavam lá no templo, é ao leitor aproveitar a oportunidade do encontro com Ele. O leitor se depara com a história de Jesus e com suas palavras. O que ele disse outrora para os seus interlocutores vale agora para os seus leitores. Aproveite o tempo da sua presença. Isto é, acolha a palavra. Ele está a falar. É esse, quase a dizer ao leitor de hoje, Vinícius, Joelma, telespectador, senhor arcebispo, acolhamos a sua palavra, porque enquanto ele fala, enquanto ele está a falar, ainda é Deus que está à procura dos seus. Eu estou aqui a insistir na leitura orante da palavra, meninão, como maneira de cultivar a intimidade com o Senhor Jesus e deixá-lo falar. Nas nossas orações, frequentes vezes apresentamos pedidos, muitos pedidos. Há certos grupos também que falam de muitos louvores, mas só nós falamos. Quem não sabe ouvir, talvez não compreenda a pessoa a quem quer falar. Provavelmente não compreenda. Eis aqui, por pouco tempo estou convosco. É esta a intenção do evangelista. E então vou ir. O verbo ir em João aponta para a partida de Jesus próxima. É um aceno à sua paixão, morte e ressurreição. Já fica outro elemento, telespectador, quero lhe chamar a atenção. Venha comigo. Olha aí, até o cinegrafista. Venha comigo, venha até aqui. Por pouco tempo estou convosco e vou para aquele que me enviou. Já está a indicar, o evangelista mesmo, e Jesus aqui, retratado pelo evangelista, que a paixão e a morte de Jesus, ele não a interpreta como uma derrota ou como um fracasso. Mas eu vou para aquele que me enviou. É uma ida, é um retorno. O evangelista pretende que o seu leitor compreenda desde agora que quando chegar à cruz de Jesus, não terá sido uma derrota, ou um fracasso, ou um tropeço, ou uma frustração. É parte das escolhas do próprio Senhor como caminho para o seu retorno ao Pai, e caminho que Ele alarga e abre para que os seus discípulos também o sigam. Por isso, por pouco tempo estou. Aproveitemos enquanto Ele está a nos falar. Eis aqui, telespectador amigo, o quanto é relevante cultivar uma espiritualidade originada, fundamentada na palavra. Deixar, palavra de Deus, deixar o Senhor a nos falar. A melhor oração é aquela que deixa o próprio Deus se pronunciar. Rezar não é pedir, é encontrar-se. Não é só falar, é encontro interpessoal. Sigamos, aí temos um outro passo, uma outra tela e um outro versículo. João 34, vamos observar o que lá encontramos. Por favor. Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Parece sim, continua. Antes era por pouco tempo estou convosco, depois não mais estarei. E agora, vós me procurais e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis ir.
De fato, a cruz, a que Jesus está a insinuar, sem explicitar, mas o leitor de hoje sabe que ele está a se referir à cruz. Então, quando Jesus está a insinuar, nas suas palavras está a falar da cruz, a cruz é um momento decisivo para os que não o aceitam. Buscarão, mas não o encontrarão. A cruz é um fracasso para quem não aceita Jesus e é um motivo para dizer que ele não é o enviado de Deus, porque Deus não aceitaria que o seu enviado e o seu eleito passasse pelo suplício da cruz. Nos primeiros séculos da igreja até surgiram algumas heresias, os docetas, que separavam aquele que fora crucificado não era o Filho de Deus, era só figura humana, porque era inconcebível que Deus assumisse aquele caminho e percorresse uma estrada e um destino, o Filho de Deus, um destino tão humilhante. Mas agora observemos, pode ler outra vez o versículo 34, William? Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Vão procurar, já tinham, lembram dos guardas que iam procurá-lo? Versículos antes tentaram lançar mão nele para prendê-lo, mas não chegara a sua hora. Vão procurá-lo, mas não encontrarão. Vão perder tudo o que está ligado à sua pessoa e à sua vinda. Vós me procurareis, mas não me encontrareis. Está a continuar sobre o tema da oportunidade, da graça. De fato, o evangelista Lucas, se você lembra bem, telespectador, Jesus, ao chegar em Jerusalém, chorou sobre a cidade. Se tivesses percebido o tempo da visita, o tempo em que fostes visitada. Aliás, Agostinho também, Santo Agostinho, tem uma frase nas suas reflexões primorosas: eu temo que Deus passe e eu não o perceba. O que estava acontecendo lá era exatamente isso. Lá no templo, vós me procurareis e não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis ir. Por quê? Porque quando ele passou e se apresentou como enviado do Pai, não fora acolhido. Então, é preciso captar a urgência do momento. É isso que o evangelista pretende que o seu leitor perceba. Lá em Jerusalém e lá no templo, contestavam, e estes sinais? Outros duvidavam, ele engana o povo, enfim. Perdiam-se nos seus confrontos. Mas, como nós vimos, telespectador, William e telespectadores, no capítulo 7, há 8 tipos de interlocutores de Jesus. Mas ninguém falou com ele. Não o deixaram falar. Falaram dele. Enquanto não o ouvirmos, será muito difícil oferecer uma adesão. E então, vós me procurareis, o senso de urgência é preciso que, para este é preciso que tenhamos a atenção voltada à sua pessoa. Senão não vamos perceber quem é o enviado de Deus e tampouco o acolher. Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, onde está? Fala no presente, não é onde eu estarei. Não é uma referência propriamente a um lugar, mas é uma relação. Jesus está na esfera do Pai.
E no capítulo 12, versículo 26, o que vamos encontrar lá? Pode ir até lá, William, você pode nos ajudar, vai nos ajudar muito com isso. Telespectador, vai até lá, por favor. Capítulo 12, versículo 26. Espera um pouquinho, William, que o telespectador está quase chegando lá no versículo 26. Já chegou ao capítulo 12. 24, 25, 26. O telespectador encontrou e você também. Leia, William. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Ou seja, onde eu estou, aí estará o meu servo. Aqui, onde eu estou, na esfera do Pai, vós não podeis vir. Isto é, para estar com Ele, é preciso ser discípulo. É isto que gostaria o evangelista, que nós, leitores de hoje, percebêssemos. Atinar para o senso de urgência e aderir a Ele que quer nos falar. Nós vamos para um breve intervalo, continue ligadinho conosco, terceiro e último bloco daqui a pouco. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor. Quero estar sempre em teus braços de amor, porque tu és misericórdia, porque tu és um Deus de amor. Teu Espírito, Senhor, e deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Renova minha vida no teu Espírito, quero renascer para servir-te, ó Senhor. Já estamos de volta e vamos para a nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo nosso Facebook. A Antônia Andrade está nos acompanhando de Fortaleza, grande abraço. A Maria está pedindo oração, não colocou aqui a cidade. Aldene Soares nos acompanhando também do estado do Ceará. A Rejane nos acompanhando de Bebedouro, São Paulo. Maria Madalena de Guarulhos, São Paulo. Aparecida Brito nos acompanhando do Rio Grande do Norte, Erivanda Santos nos acompanhando também do estado do Ceará. E há muitos mais por toda parte. Eu fico impressionado, eu não imaginava que conhecer a palavra suscitasse tanto, que havia tanto encanto. Graças a Deus, é grande o encanto que há entre muitos cristãos católicos. Facilmente nos acusam de ignorarmos a palavra. Longe disso. O interesse, graças a Deus, o interesse pela palavra é sempre um testemunho decisivo de que cultivamos o gosto pelo discipulado. A palavra discípulo é aquele que se deixa ensinar. E aqui os nossos irmãos evangélicos nos deixam uma grande lição. Até quando sua maneira de interpretar parece-nos seguir outros caminhos daqueles nossos, mas é impressionante o quanto é grande o seu apreço pela palavra. Seria ótimo se também nós católicos tomássemos em grande cuidado o carinho pela palavra e o demonstrássemos. Já este interesse que se vê
de muitos estados e muitas regiões, é um grandíssimo presságio. Eu confesso que as insistências do Padre Reginaldo para este programa, ele era bem mais otimista que eu. E eu agora estou a perceber quanto é grande o carinho de tantos católicos pela palavra de Deus. Graças ao Espírito Santo que suscita opções, sensibilidades nos batizados. Vamos seguir, por favor. Estávamos aqui no versículo 34. Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Onde eu estou, mais do que indicar um lugar, onde é uma relação. E nós vimos aqui no capítulo 12, versículo 26, que onde o Senhor está, também estará o seu servo. Ou seja, é possível estar lá onde Ele está. Aqui não podeis vir, porque Jesus está lá no templo e contestam-no, e não o acolhem. É este o grande empecilho. E então sigamos para o versículo seguinte, 35. Telespectador, queira, por favor, ler aí na sua Bíblia, e o William, o nosso porta-voz aqui, vai ao versículo 35, segundo o que temos na tela. Vamos à tela seguinte, então, versículo 35. Aí está. Disseram entre si os judeus: para onde ele irá, que não o poderemos encontrar? Irá por acaso aos dispersos entre os gregos, para ensinar aos gregos? Bem, aqui há um mal-entendido. Para onde ele irá, que não o poderemos encontrar? Eles não entendem que Jesus não está a falar de um lugar espacial, de um lugar afastado, supunham ele. Para onde irá, que não podemos ir? É algum lugar geográfico que forma parte deste mundo. Vez por outra, João, o evangelista, ele usa esse expediente, William, apresenta uma forma de mal-entendido para salientar aquilo que ele teologicamente considera muito, muito importante. Então, apresenta como mal-entendido para que possa repetir o que for ensinado, pois que ele o retém como algo, como uma verdade ou como uma premissa muito importante para o leitor. Não esqueçamos, o evangelista procura o leitor, mais do que deter-se em detalhes ou descrições fácticas. Ele busca a teologia subjacente às experiências vividas. Então, tendo este quadro, disseram os judeus para onde ele irá. Pensam que Jesus se dirigiria à diáspora. O que é a diáspora? Aqueles judeus que não moravam em Jerusalém ou na Palestina, que moravam fora dela, pelo mundo afora. Aproximadamente era 3 vezes o número de judeus fora da Palestina, em Alexandria, em Roma, nas cidades gregas, nos grandes centros da Ásia Menor. Era bem maior o número de judeus fora da sua pátria do que os que viviam na Palestina. Então, estavam a pensar, vai para estes dispersos entre os gregos para ensinar aos gregos. É construção do evangelista, para que o Senhor possa, uma vez mais, repetir o que ensinara, para que o leitor possa se fixar ou concentrar melhor, concentrar as atenções no que está a dizer,
pois que ele, evangelista, tem em grande significado, considera muito importante o que Jesus quer ensinar. Então vamos ver o que vem a seguir exatamente. Disseram assim, para onde irá? E então, novamente, olha a pergunta que ele apresenta, agora em forma de interrogação, para que o leitor, o destinatário do evangelista, reconheça, perceba, descubra e intua. Vai lá, versículo 36, William. O que significa essa palavra que nos disse? Vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Olha aí, está repetindo, acabei de falar, exatamente para que o leitor desperte para algo de grandíssimo significado que o evangelista pretende que o seu destinatário reconheça. O que significa esta palavra? E aqui está a repetir o que tinha no versículo anterior. Ou seja, ele pretende aqui, o evangelista, destacar o grau de perplexidade e incompreensão dos adversários de Jesus. Se você recorda, Joelma, há pouco eu estava a falar aos telespectadores que havia 8 grupos. No capítulo 7 havia 8 grupos, também você, Jean, 8 grupos de protagonistas que não conversaram com Jesus, mas conversavam entre si sobre a identidade de Jesus. 8 grupos, formas distintas de interpretá-lo. E agora, novamente, a repetição, sob aspecto literário, está querendo o evangelista que o leitor perceba que grande perplexidade, surpresa, desapontamento Jesus suscitou nos interlocutores do seu tempo. O Papa Francisco, naquelas suas intuições sempre sábias, é preciso que aprendamos e que nos eduquemos para as surpresas de Deus. Parece que o Messias que veio não se enquadrava em nenhum daqueles perfis pré-estabelecidos pelos critérios religiosos da época. Só neste processo todo, se encontrássemos o evangelista, talvez ele nos sugerisse alguma revisão nos nossos modos de compreender e de acolher as surpresas de Deus. E o que nos recomendaria? Que voltássemos à palavra. É por ela que nos educamos para as surpresas de Deus. Às vezes, William, também nós, em nome da fidelidade, queremos dificultar o modo de Deus se apresentar. É preciso deixar Deus ser Deus. Também nós bispos, também nós padres, com que frequência multiplicamos tantas regras e às vezes, em alguns casos até dizemos que são coerentes com aquilo que o Senhor pretendia. Nem sempre é assim. Aí, em situações duvidosas, vamos com a palavra. Fiquemos com a palavra de Deus. Mas sigamos um pouquinho mais. Por favor, aí a nova tela. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, e aí há uma descontinuidade. Telespectador, observe. No último dia da festa, o mais solene, Jesus, de pé, disse em alta voz:
Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, parece uma descontinuidade aqui. E essa descontinuidade não foi um erro gráfico dos editores ou dos tradutores. Há uma descontinuidade no próprio manuscrito ou nos códices, a partir dos quais se fez a tradução. Não esqueçamos, João, ou o evangelista, eu sempre digo João para evitar confusões ao telespectador, mas o evangelista escreveu no ano 100 depois de Cristo. Depois desse texto foi copiado e foi recopiado e foi outras vezes novamente recopiado, e tudo de forma manuscrita. Os mais antigos manuscritos que temos são do século IV ou do século IV, ou seja, desde o primeiro até o quarto século, mediante manuscritos e novos manuscritos, muita coisa às vezes se perde. Há algumas traduções, por exemplo, a Ave Maria, já facilita, mas aí há uma intenção facilitadora, o que não está errado. Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. E todo aquele que crê em mim, daí segue no versículo 38. Mas às vezes há descontinuidades nos manuscritos e quando se traduz, o tradutor precisa fazer algumas opções. Agora voltemos aqui. Vamos até aqui. Telespectador, venha até aqui comigo. Eu vou ler no último dia da festa, o mais solene, Jesus, de pé, disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, ou beberá, ponto. Vamos ficar assim. Então, vamos lá. No último dia, o mais solene. O último dia é o Evangelho de João, o quarto Evangelho, vez por outra fala: quem vem comigo não morrerá, mas eu o ressuscitarei no último dia. De novo aqui, o último dia, que tem uma parecença, ou parece mais um pequeno pormenor narrativo, que mais se parece com um pequeno pormenor narrativo, também aqui é uma sutil insinuação do último dia. O evangelista está preparando o leitor. Estamos no capítulo 7, para o que virá mais adiante sobre a ressurreição no último dia. No último dia da festa, o mais solene, Jesus, de pé, disse. O que havia no último dia? Vários elementos, mas iam até a piscina. Lembra do capítulo 5, onde Jesus curou aquele paralítico há 38 anos? Era parte do ritual da festa ir até a piscina. E o povo ia entoando cânticos, salmos, desde o templo até a piscina, traziam água e lá o sacerdote aspergia sobre o templo e sobre o povo. Festa das tendas, recordação do caminho do deserto, viviam em tendas. No caminho do deserto faltava água, o povo passou grandes riscos, e Moisés tocou uma pedra com o seu bastão e jorrou água. Então aspergiam água, para recordar que Deus abençoara o seu povo no passado. Mas a festa das tendas está associada também à festa das colheitas, que não fazia parte do caminho do deserto. As colheitas não. Vieram depois, quando se estabeleceram. Então faz lembrar, era uma forma de invocar a chuva, apressar a chegada da chuva
região semidesértica, se não vierem boas chuvas, faltará trigo, faltará alimento. Esse dia era decisivo. Agora voltemos. No último dia, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Telespectador, não é a sede que eu tenho agora e então eu bebo um copo de água ou alguns goles e a minha sede momentânea encontraria saciedade. Não é esta. Se faltar água, não há vida. Se alguém tem sede, se alguém anseia pela vida, venha. Se faltar água, morre. A falta de água aponta para a morte. A presença da água indica a abundância de vida. Nele há vida. Você poderia, William, até ir ao versículo 14, por favor, capítulo 4, versículo 14. Lá na conversa de Jesus com a samaritana. Aquela samaritana fora buscar água. Consideravam uma grande bênção o fato de ter lá um poço. E o poço era o lugar público em que toda a cidade se encontrava. Iam buscar água. Era encontro comunitário, era encontro de vida. Era uma bênção ter uma fonte. Agora é Jesus a fonte de vida. Mas queira ler, William, 4,14. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água... Sim, vai. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Oh, estou lá com a samaritana. 4,14. Agora estamos no capítulo 7, versículo 37. Isto é, o evangelista, vez por outra, quase que em forma de estribilho: quem tem sede, venha a mim e beba. Antes, 4,14. A água que eu lhe der, quem dela beber, não terá mais sede. Veremos depois a continuidade. Ou seja, o evangelista pretende que o seu leitor releia frases essenciais já pronunciadas em outros contextos. Mais adiante volta o tema da água, voltará o tema da vida. Grandes temas para que o leitor perceba. Como em forma dos estribilhos das marchinhas no tempo de carnaval ou dos nossos cânticos. Uma espécie de estribilho para que o leitor, ao ler, retorne o que já fora apresentado, reapresente em outros significados, em outros contextos, desculpe-me, para fazer valer aquele princípio fundante. É Ele a fonte de vida. No Oriente Antigo, a água é símbolo da vida. Até você pode, por favor, William, no capítulo Isaías, capítulo 12, versículo 3. Você já tinha marcado. Nosso William aqui é muito aplicado. Capítulo 12, versículo 3, entre muitas citações do Antigo Testamento. Pode ler, por favor? Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. A água é símbolo da salvação. Como a água jorra espontaneamente, também a salvação vai jorrar espontaneamente para quem deixar, quem acolher a pessoa de Jesus e aceitar e aderir à sua palavra. Vamos ao versículo 38, por favor. Dos seus seios jorrarão rios de água viva. E do seu seio jorrarão. Quem tiver sede, venha a mim e beba. William, você ouça. Telespectador, e o William vai ler novamente o versículo 37, depois o 38, sem interrupção. Meninão. No último dia da festa, o mais solene,
Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E daí? Pode ler como está aí. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Aquele que está com sede, se beber do que Jesus oferecer, este sedento se torna fonte de água viva. Ei, telespectador, só quero lhe chamar a atenção para este verbo aqui, jorrarão. Está escrito, traduzido, jorrar. Em grego, o evangelista escreveu, vai borbulhar. Não é apenas a água que sai ao transbordar lentamente. Se é borbulhante, fala de abundância de água, isto é, abundância de vida. Não é a água que vai correr pura e simplesmente, vai transbordar de vida e de salvação. Isto como? Quando deixarmos Jesus falar, acolhermos a sua pessoa e aderirmos a Ele. Então, seremos fonte de água viva. Leitor, não é só para sorver da água que nos é oferecida. Quem a busca se torna fonte de uma água que dele recebemos. Eis o evangelista, lá no templo, Jesus contestado, muitos adversários, e ele a dizer nos pórticos do templo, mesmo diante dos adversários, e para que o leitor hoje, mesmo diante de muitas adversidades, ouça-o. Na sua palavra, a vida transborda. Obrigado a todos vocês que estavam aí acompanhando a TV Evangelizar, o programa Conhecendo a Palavra. Só lembrando que você pode rever todos os nossos programas no nosso canal oficial, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Obrigado a todos, Deus abençoe e boa noite. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar.